apresentar. Meu nome é Eloy, sou Eloy Fernandes e Fernandes, sou do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC e do Instituto de Energia também da PUC. Hoje nós vamos dar início no nosso webinar aqui do CCE da PUC, da Coordenação dos Cursos de Extensão, de um tema sobre precificação e gerenciamento de riscos para petróleo, gás e derivados em tempos de volatilidade. Os nossos convidados, o Edmar Almeida e o Tadeu Silva. O Edmar é economista, com doutorado na Universidade de Grenoble, na França. Ele é professor licenciado do Instituto de Economia da UFRJ e é pesquisador e meu colega no Instituto de Energia da PUC. Ele é atualmente conselheiro da empresa Galp Energia, em Portugal, e foi vice-presidente para assuntos acadêmicos da Associação Internacional de Economia da Energia, e tem vários projetos de pesquisa na área de energia, atendendo instituições e empresas privadas, empresas estatais e setores públicos. O Tadeu Silva é economista pela Unicamp, é chefe do setor de petróleo, gás e derivados na INTL, FC Stone do Brasil. Atuou por 5 anos como diretor de inteligência de mercado nessa mesma empresa e tem mais 9 anos de experiência no mercado de commodities. São duas pessoas altamente qualificadas para falar sobre o tema então que que nós vamos tentar colocar aqui para vocês. Nós vamos fazer na sequência a apresentação do Edmar, que vai falar sobre o funcionamento dos mercados e a precificação. Vai destacar a questão da volatilidade de preços, mostrando a complexidade desses mercados, a sofisticação, a modernidade, como é que esses mercados se transformaram em mercados eletrônicos, mercados digitais, o número, a diversificação de agentes nesse mundo atual, como é que o Brasil deve se inserir nesse mercado e, finalmente, vai abordar a questão de tendências e novos desafios nesse momento que a gente passa. O Tadeu vai começar apresentando os conceitos sobre commodities e sobre gestão de riscos. Vai fazer a associação entre riscos e commodities e vai tentar dar respostas à questão dos mercados e nos desafios dessa associação entre riscos e mercados. Finalmente, vai mostrar como administrar esses riscos. A abordagem, então, é uma abordagem bastante ampla e a gente vai abrir no final, acho que um tempo razoável, para que vocês possam fazer perguntas. Nós vamos manter os microfones fechados. As perguntas podem ser feitas por chat, é um bate-papo, e eu vou tentar administrar isso por aqui, tentando encaminhar as perguntas tanto para o Edmar quanto para o Tadeu. Nós estamos prevendo o encerramento por volta das 18 horas. Bom, a nossa expectativa agora é ouvir os nossos convidados, então vou passar diretamente para o Edmar. Edmar, a bola está com você. Você tem de 20 a 25 minutos aí, e depois a gente repete a mesma coisa com o Tadeu. Edmar, em frente. Obrigado, Eloy, pela apresentação. Eu agradeço aí, então, a oportunidade, né, de estar discutindo aqui sobre esse tema que é apaixonante, que é o tema de preço de petróleo, como é que funcionam os mercados de petróleo, né? Nós tivemos recentemente eventos muito inusitados no mercado internacional de petróleo, então isso chama a atenção do público em geral, né, para o funcionamento do mercado de petróleo,
E foi um pouco inspirado nisso que a gente teve a ideia de trazer esse webinar chamamos aí o Tadeu, né, para participar desse webinar. A gente já fez outros eventos parecidos, inclusive cursos com o Tadeu, né, sobre esse tema. Então, o que eu vou apresentar, e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, inicialmente é uma visão geral sobre o funcionamento do mercado de petróleo, principalmente o funcionamento dos mercados liberalizados de petróleo, gás e derivados, né? Em tempos de volatilidade, né? Eu pretendo fazer a minha apresentação em 3 pontos. Primeiro, falar rapidamente sobre como funcionam esses mercados e como ocorre a precificação do petróleo, dos derivados, do gás. E depois eu vou falar um pouco sobre a volatilidade, o porquê que está tão volátil o mercado internacional de petróleo e quais as implicações disso. E vou fechar falando sobre algumas tendências desses mercados, né? Como consideração inicial, né, eu queria dizer que nós estamos vivendo um período de grande volatilidade nos preços do petróleo. O nível atual de volatilidade é dos mais elevados da história do petróleo. E isso está associado, né, com o momento que nós estamos vivendo, né, que é um período de grande incerteza. Normalmente, volatilidade está associado com incerteza, né? Nós estamos vivendo um período de grande incerteza econômica, em função da pandemia, né? Não sabe exatamente qual o tamanho do estrago na economia, na demanda de petróleo, em função dos problemas da pandemia, né? Mas também, no plano geopolítico, né, a gente percebe uma instabilidade muito grande, né? Uma mudança na geopolítica internacional, com o empoderamento da China, maiores conflitos e disputas comerciais. Então, tudo isso gera incerteza, né? E que provoca, então, uma maior volatilidade do mercado das commodities em geral e, em particular, no mercado de petróleo, gás e derivados, né? Mas não é só isso, né? É importante que a gente considere também que a estrutura desses mercados está se tornando cada vez mais complexa, né? Esses mercados, a relação entre o mercado físico de petróleo e o mercado financeiro de petróleo e gás, né, está se tornando cada vez mais complexa, com várias camadas, vamos dizer assim, de relação entre os mercados, né? Você tem mercados futuros, você tem mercados derivativos de opção, vários diferentes tipos de derivativos, vou falar um pouco sobre isso. Uma facilidade cada vez maior do comércio eletrônico nesses mercados, e o que permite uma diversificação do número de participantes, né? O mercado de petróleo era um mercado restrito a participantes de grande, vamos dizer, capacidade econômica, grandes empresas, e hoje você tem aí pequenos investidores já participando desse mercado e pequenas empresas podendo ter acesso a mecanismos, né, de securitização, de hedges nesse mercado, né? Uma coisa que é importante, que a gente vai salientar durante essa apresentação, é que as operações de hedge, né, se tornaram fundamentais para operadoras no mercado físico, né? Dado o nível elevado da volatilidade, quem opera no mercado físico de petróleo, derivados e gás, né, cada vez mais depende de fazer a securitização das suas posições para ter estratégias comerciais que funcionam no mercado, né? E isso chama atenção para o caso brasileiro, né? O Brasil é um dos novos entrantes, né, no mercado liberalizado de petróleo, derivados e gás, né? Nós estamos liberalizando tanto o mercado de derivados no Brasil, né, como o mercado de gás. Esse é um processo em curso e essa agenda sobre o funcionamento dos mercados liberalizados, né, passa a se tornar cada vez mais relevante para o país. Daí o interesse, né, de
nesses temas aqui no Brasil. Com relação ao funcionamento do mercado, né, é importante notar que existe, basicamente, né, você tem o comércio de petróleo no mundo, ele é feito basicamente via contratos bilaterais, né? Grande parte da venda de petróleo no mercado internacional é feito por contratos bilaterais de curto e longo prazo, né? Mas que usam como referência, né, os benchmarks, né, o preço da WTI, o Brent, né, Dubai, entre outros, que são preços formados no mercado físico spot, né? Então, você tem o mercado spot, que é o mercado físico, né, de petróleo, pode ser também mercado de gás, você tem mercado spot de gás, você tem esse mercado a termo, que é um mercado físico para entrega no futuro, e depois existe uma espécie de mercado de apostas sobre qual vai ser o preço do spot no futuro, que são são os mercados futuros, né, de petróleo. Esses mercados futuros, eles normalmente operam em mercados eletrônicos, né, que permite uma grande liquidez contratual, muitos agentes participando nesses mercados, através de plataformas de comercialização, né? E existe também um mercado um pouco mais sofisticado, que é o mercado de balcão de derivativos, de opções, de swaps. Esse mercado, né, é um mercado que aí normalmente exige intermediários, né? Não é um mercado eletrônico de comoditizado, né, com contratos padronizados, como é o mercado futuro, né? Então, grande parte do volume transacionado, né, no mercado de petróleo atualmente é no mercado futuro, o mesmo no caso do gás, né, é no mercado futuro, principalmente contratos de entrega, contratos para 30, 60 dias, né, contratos mais curto prazo. É ali que está a liquidez e ali você vai ter empresas participando com o intuito de fazer um hedge físico, né, quer dizer, fazer um hedge para operações físicas, né? Então, são operações que, em geral, têm um lastro físico, alguém que está vendendo petróleo, comprando petróleo ou derivados, né? E tem também empresas participando desse mercado com o intuito de fazer ali operações meramente financeiras, não tem uma relação com o mercado, com o hedge físico. O mercado de gás, né, é interessante que é um mercado mais recente. As bolsas de gás, né, que seria o mercado spot de gás, foram criadas inicialmente nos Estados Unidos na década de 90, né? Então, você criou, né, através de uma lei, em 1992, o que são os centros de comercialização de gás nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui no mapa, existe um grande número de centros de comercialização onde ocorre um mercado spot de gás, né? São contratos padronizados para entrega de gás naquele local. Mas existe um mercado especificamente, que é o Henry Hub, que está aqui, que é um entre mais de 30, né? Que é o que tem maior liquidez. Por causa disso, você tem contratos no mercado futuro, né? Que é um derivativo em relação ao preço spot do Henry Hub, né? Então, o Henry Hub hoje se tornou um benchmark importante para o comércio internacional, o preço do gás do Henry Hub, né? Principalmente no mercado de GNL, no caso brasileiro, que importa muito gás dos Estados Unidos, né? O mesmo vem acontecendo na Europa, é um fenômeno recente, né? Você tem aí o desenvolvimento de mercados de gás, o spot de gás, né? Sendo que os mercados mais importantes, né? O mercado spot de gás é o NBP, no Reino Unido, que é um mercado mais antigo, o spot mais antigo nos Estados Unidos, no Reino Unido, criado também aí na década de 90. E tem o TTF, que vem se tornando, né, cada vez mais importante e hoje é o principal mercado spot na Europa, fica na Holanda. Esse mercado é o que apresenta hoje maior liquidez, né? Então, você tem aí o Henry Hub, que é um benchmark para o preço de gás nos Estados Unidos, e na Europa o NBP e o TTF se tornando aí os principais benchmarks para comercialização, para contratos de gás
para fórmulas, né, que estão nos contratos de compra e venda de gás no mercado internacional, né? Bom, então nós temos essa, vamos dizer, essa sofisticação cada vez maior, né, no mercado internacional de gás, com um grande número de transação, volume cada vez maior de transação, e uma importância cada vez maior dos mercados futuros e os mercados financeiros, tanto para o petróleo como para o gás, né? E para os derivados também. O Tadeu vai falar um pouco mais dos derivados, né? No entanto, o que a gente observa é que nos últimos anos, e em particular esse ano, né, nós estamos observando aí uma grande volatilidade nos preços. Ou seja, o fato de ter do mercado de gás e petróleo ter sofisticado muito, né, não eliminou a volatilidade desses mercados, né? Mas isso permite, vamos dizer, o desenvolvimento de estratégias para enfrentar essa volatilidade, que é o que a gente vai discutir, principalmente o Tadeu vai estar trazendo essa discussão, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de uma empresa de análise de mercado e preço de petróleo americana, que é a Rapida. Ele traz aqui uma análise sobre a evolução da volatilidade no mercado de petróleo, né? E o que a gente observa é que nos últimos 10 anos, né, a volatilidade tem se tornado cada vez maior, e aqui essa volatilidade é medida como o menor preço e o maior preço mensal em um ano. Quer dizer, você pega a média mensal de cada mês, você vai comparar o menor média mensal do ano com a maior média mensal, isso vai dar aí esse range aí, né, essa faixa. Quanto maior a faixa, maior a volatilidade. Então se percebe que o mercado está muito mais volátil na década de 2010, né, e também na década de 2000, em relação ao que era, né, nos períodos anteriores, na década de 70, na década de 90, e principalmente na época anterior ainda, né, na época antes da OPEP, onde você tinha um mercado muito organizado, com preços administrados, né, através da intervenção da OPEP e através, no caso dos Estados Unidos, era o governo, né, através do Texas Railroad Commission, que conseguia administrar esses preços. Então, a volatilidade era baixa, né? Atualmente, a volatilidade é muito elevada, né? Bom, uma consequência importante dessa volatilidade elevada, né, é que você pode ter momentos, né, com aparente disfunção, né, do mercado de petróleo, né? Então, você tem aí não só preços variando muito, mas também momentos de muito estresse no mercado. E esse ano nós tivemos um exemplo, né, muito interessante, que foi o exemplo onde o preço do petróleo WTI nos Estados Unidos ficou negativo, né? Isso mesmo, preços negativos, né? É um negócio até difícil de entender para um economista, como é que uma coisa pode ser vendida a preços negativos, mas isso aconteceu porque você teve um momentâneo desacoplamento entre o que seria o mercado financeiro do petróleo e o mercado físico do petróleo, né? Normalmente, o mercado financeiro do petróleo, eles estão acoplados. Existe uma arbitragem entre essas duas coisas, né? No caso do WTI, né, quando os contratos vendidos no mercado futuro vencem, se eles vencerem, né, se não tiver algum tipo de liquidação desse contrato entre as partes antes dele vencer, do prazo de expiração, mas se ele vencer, é necessário entregar esse petróleo em Cushing, que é um local específico nos Estados Unidos, no Texas, no Oklahoma, e você tem que entregar esse petróleo, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Você tinha uma grande quantidade de petróleo, de contratos no mercado futuro vencendo, né, em abril desse ano, e
você tinha uma posição de muita gente querendo vender esses contratos e poucos compradores. Os compradores teriam que retirar o óleo em Cushing, né? E não havia capacidade de estocagem em Cushing. Então, você teve uma corrida de empresas, principalmente empresas financeiras, se livrarem desses contratos. A gente percebe aqui no gráfico à direita, né, um grande volume de empresas vendendo contratos. Aqui é o número de contratos, mais de 1.000 contratos. Então, muita gente querendo se livrar desse contrato, pouca gente querendo comprar esses contratos. E nós tivemos um preço negativo, né? Chegou, em alguns momentos, a quase $40. E isso tem a ver com o fato de que você não tinha como fazer arbitragem entre esse mercado financeiro e o mercado físico do petróleo, né? Existe uma relação entre esses dois mercados, né? O mercado físico e financeiro estão relacionados, né? Quando você tem uma situação, por exemplo, de preços no futuro, né? No mercado futuro, contratos no mercado futuro com preços maiores do que no presente, a gente chama no mercado de situação de contango, né? É o momento para formação de estoques. Então, novamente, o que acontece aí é que quem tem capacidade de estocagem, né, vai comprar o petróleo no presente, estoca esse petróleo e já pode vender no mercado futuro, ganhando essa diferença. Então, a situação de contango, ela exerce uma pressão no mercado físico, e isso já faz com que haja uma arbitragem entre esses dois mercados e os preços se aproximam. E a situação em preço futuro menor do que o preço presente é a situação de backwardation, quando ocorre o contrário, né? O preço futuro fica mais baixo que no presente, então é o momento de vender os estoques no presente a preços mais elevados e recomprar no futuro, né? Normalmente, por causa dessa relação, né, no WTI, quando tem contratos no mercado futuro sendo vendidos a preço mais baixo que o spot, quem tem capacidade de estocagem em Cushing vai comprar esses contratos e vender no spot, e gerando um ganho financeiro. Só que não tinha capacidade em Cushing, né, para fazer isso, e por isso que os preços ficaram negativos. Isso foi vamos dizer assim, uma situação de pânico no mercado, foi pouco tempo. Vocês podem ver que foram poucos contratos que realmente foram fechados a preços negativos. Aqui é o volume de contratos que eram fechados quando os preços estavam positivos. Quando entrou para, vamos dizer, para a faixa negativa, pouca gente vendeu. Então, na verdade, pouca gente foi realmente afetada por isso. Quer dizer, nós estamos falando de centenas de contratos, de qualquer maneira, mas, de toda forma, essa é uma situação de estresse no mercado, né? Uma outra situação de exemplo que a gente pode dar para essa volatilidade maior, né? Essa ficou menos conhecida, né? Mas a gente teve uma situação de preços negativos de gás nos Estados Unidos também. Isso aconteceu o ano passado, em abril do ano passado, onde você teve preços de gás negativos aqui num dos hubs, né? Eu mostrei lá o exemplo anterior, vários hubs de gás, né? Então, o Wawa Hub, que fica aqui nessa cidade, chama Waha, né? Na bacia do Permian, ela teve preços negativos de gás. Aqui, produtores de gás venderam o gás aí a preços negativos, porque eles precisavam escoar esse gás para aproveitar os líquidos, né? Foi uma situação em que você tinha falta de capacidade de escoamento desse gás para a costa, para o litoral do Texas, né? E era um gás, tratava-se de um gás muito rico, né? Você tinha aí uma parcela do gás de líquidos, né? Que serve para fazer gasolina, etc., nafta, e uma parcela de 27% de etano. Eu botei metano aqui, mas é etano, que dá para fazer petroquímica. O que é interessante é que nessa situação, quando o gás é muito rico, você pode até vender o gás, né, a preços negativos e ainda assim ter uma margem positiva, né, na parte dos líquidos, né, e do etano, né? Isso em função do fato de que você pode, ao separar essa parcela rica, você pode vender isso para outros mercados que não o gás natural. De toda maneira, isso mostra que
numa situação de estresse no mercado, os preços do gás podem ficar não apenas baixos, né, mas pode chegar a patamares negativos, né? Isso no caso específico desse gás, que é um gás muito rico, é um gás de produção não convencional, em geral vem com muito líquido, né? Bom, então a gente mostra aqui que existem muitos problemas aí de volatilidade, né? E eu queria fechar aqui minha apresentação aqui introdutória falando um pouco sobre algumas tendências, né? Para esse mercado, né? E tentar olhar um pouco como é que pode ficar a precificação do petróleo e gás no futuro daqui para frente, né? Primeiro, nós estamos observando uma grande mudança nos fluxos internacionais de comércio de óleo e gás e derivados, né? Em direção à Ásia, basicamente, né? Os Estados Unidos eram importadores, está se tornando um grande produtor e exportador de petróleo e gás. Então, o fluxo de comércio para os Estados Unidos está diminuindo, ao contrário, agora eles vão vender petróleo e gás, né? A Europa, né, tá aí nesse projeto de transição energética e você tem um grande potencial de crescimento da demanda, né, na região asiática. Então, é para ali que vai crescer a demanda de petróleo e gás e o comércio, né, vai ser cada vez mais importante para essa região. Então, necessariamente, nós vamos ter aí a mudança nos benchmarks, quer dizer, os benchmarks como WTI, por exemplo, continuarão existindo, né, mas outros benchmarks para petróleo, por exemplo, vão surgir porque você vai precisar de novas referências para dar conta da realidade desse novo tipo de transação cada vez maior entre a Ásia, né, o Oriente Médio, a África, a região da América do Sul, né? Então, essa é uma questão importante, né? As agências que acompanham os preços de petróleo, Platts, Argus, estão muito preocupados com essa questão dos benchmarks, né? Quais são e preocupados em ofertar novos benchmarks para dar mais segurança para o comércio de petróleo e derivados. O mesmo vale para o gás natural, né? Que você vai precisar de desenvolver novos benchmarks, pensando aí na mudança na direção do comércio, né? Você tem uma nova geopolítica do petróleo, né, com papel crescente da Ásia na formação de preços, tem muita incerteza do que isso vai implicar, né? Você tem aí, por exemplo, a China, né, como um grande importador de petróleo, mas um mercado ainda muito concentrado na China, né? São poucas empresas importando, e aí existe uma incerteza sobre o que vai significar essa concentração do comércio na China, tendo em vista o fato de você não ter ali um mercado de petróleo e derivados ainda muito líquido e com muitas empresas participando, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né? De toda maneira, você tem uma tendência de ter uma volatilidade, né, vamos dizer, ainda elevada nos próximos anos, e isso tem três questões por detrás. Primeiro, a incerteza em relação à demanda de curto e longo prazo, né? No curto prazo, nós estamos vivendo aí uma grande incerteza com relação ao impacto da pandemia. Não se sabe qual o tamanho do buraco que nós vamos ter na demanda esse ano, né? Inicialmente, se falava assim, 10 milhões de barris de demanda menor em 2020 em relação a 2019. Então, cerca de 10% de queda da demanda. Isso já foi revisto, né, para 8%, agora já tem números aparecendo para volumes ainda menores, né? Não se sabe também como vai ser a recuperação, se a recuperação em 2021 vai ser uma recuperação rápida, se vai ser uma recuperação mais lenta. E quando a gente olha para o longo prazo, aí vem toda a questão da transição energética, do pico da demanda, né, aceleração, o adiantamento do pico da demanda. Então, basicamente, hoje o consenso, né, é menor em relação a qual que vai ser a demanda nos próximos anos, né? Você tem muita gente falando coisas diferentes e isso cria um grau de incerteza e alimenta a volatilidade dos preços do petróleo e do gás e derivados, né? Da mesma maneira, você tem incerteza com relação à oferta, em particular
o impacto da queda dos preços, né, sobre a oferta americana, né? Você tem uma grande queda no número de sondas perfurando nos Estados Unidos, o nível de atividade caiu muito, a demanda, a produção de petróleo não caiu tanto, mas vem caindo, né? Mas existe aí questões mais para médio e longo prazo, né? Qual vai ser a sustentabilidade do shale americano diante desse novo cenário para os preços nos próximos anos, né? E desafios geopolíticos, né? Desafios geopolíticos com a ascensão da China, né? A reação aí dos Estados Unidos a essa ascensão, essa disputa geopolítica, qual o impacto que isso vai ter no mercado de petróleo. De toda maneira, isso tudo somado gera mais volatilidade para os mercados de petróleo, né? O que traz à tona a questão da importância de se compreender o funcionamento do mercado liberalizados de petróleo e derivados, né? Como é que esses mercados físicos e financeiros funcionam e quais as formas de se atuar de maneira a se minimizar os impactos dessa volatilidade nos negócios, né? Nos negócios, tanto dos consumidores, os grandes consumidores, quanto das empresas produtoras, dos comercializadores, né? Então, esse tema se torna cada vez mais estratégico para o Brasil, em particular porque nós estamos aí com uma trajetória de liberalização desses mercados, né? Então, eu vou ficar por aqui, vou então devolver a palavra aí para o professor Eloy. Edmar, muito obrigado, foi excelente. Eu queria, na sequência aqui, já passar para o Tadeu. Tadeu, se a gente puder engatar com você a sua apresentação, depois a gente passa a abrir para as perguntas. A bola está contigo, Tadeu. Muito obrigado, Edmar. Muito obrigado, Eloy. Muito obrigado aí pelo convite. Já vou colocar aqui, já vou disponibilizar uma tela aqui para vocês. Opa. Bem, eu acho que já está perfeito, já estão conseguindo ver a minha tela aí. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite para a apresentação de hoje. Meu nome é Tadeu, eu trabalho aqui na StoneX quase uma década, nesse mercado de gestão de riscos, né, utilizando o mercado de futuros para fazer aí as operações de hedge. O que é a StoneX, né? O que representamos, o que fazemos, para vocês entenderem um pouco o nosso trabalho, né? A gente tenta pegar aí as oportunidades existentes dos mercados financeiros globais e adaptar ela para a realidade de cada um dos mercados aí. Basicamente, tentamos fazer instrumentos futuros, instrumentos de mercado, serem utilizados como seguros de preço da melhor forma possível aí para os nossos clientes. A nossa presença aqui global, estamos presentes em todos os continentes, é uma empresa em crescimento, desenvolvendo as estratégias aí de gerenciamento de riscos e de estratégia de precificação comercial com commodities em geral. Bem, falar um pouquinho para vocês, nossa apresentação hoje aqui está montada, até seguindo essa questão do mercado em elevada volatilidade e do mercado brasileiro em grande liberalização, o que a gente pode fazer em termos de gestão de risco, o que a gente pode trabalhar aqui, como que a gente pode trabalhar nessas ferramentas de precificação. A primeira coisa, né, é mercados futuros. Do que a gente está falando, como que funcionam os mercados futuros. Em geral, tirando o mercado cambial, os demais mercados futuros são acompanhados muito distantes no Brasil. Em geral, o que a gente seguiu de mercados futuros de energia foi com um fim muito mais spec do que propriamente de hedge ao longo da nossa história, principalmente porque a gente tinha uma dinâmica de preço muito particular no mercado brasileiro para todos os derivados nessas últimas décadas. Primeira coisa, o mercado de futuros é difícil de aprender? Eu não considero. Eu considero ele uma coisa específica. E como a gente ficou muito tempo longe desse universo, a gente tem bastante dificuldade em entrar nele. Mas ele é bastante simples, ele é apenas muito específico.
2, é para ganhar dinheiro? Como eu até falei para vocês, como nossos preços eram muito protegidos no Brasil, a gente sempre olhou para os mercados futuros de energia muito mais com viés especulativo mesmo, né? Tentando interpretar o que aconteceria com o preço de petróleo. Era um show que a gente via meio longe. Mas não, esses mercados são mercados de hedge, você consegue fazer proteção de preço de diversas formas possíveis, a gente vai dar alguns exemplos aqui mais para frente. É arriscado? Então, você pode entrar no mercado futuro para buscar risco. É uma opção, é o caso do especulador. Mas, entretanto, se você tem uma posição física e você faz uma posição financeira no mercado de futuro oposta a ela, isso é o oposto do risco. O risco, na verdade, né, é especular. Como a gente vai ver, só ter o físico, o produto físico na mão, ou só ter uma obrigação de compra é especulação, porque você está na mão da oscilação do preço do mercado, e só segurar o contrato financeiro também é especulação. Os dois juntos em partidas opostas é nem um pouco arriscado, é o hedge. Quarto ponto, né, entrega ou recebimento de produto físico. O Edmar comentou até aí sobre o imbróglio que a gente teve na entrega do WTI de abril, mas não, a menor parte dos players que vão entrar nesses mercados, né, estão preocupados com o recebimento físico. Isso é muito específico, mesmo porque as praças que são benchmarks de preços, elas são muito interessantes para a gente correlacionar o nosso preço, mas elas não são praças legais para a gente buscar produto. Como, por exemplo, o Porto de Nova York não teria competitividade nenhuma para a gente entregar ou buscar com diesel e gasolina lá. Entretanto, o preço dele é uma proxy muito boa para o preço aqui no Brasil, como a gente vai ver mais para frente. Então, a gente vai utilizar isso apenas como critério de precificação, certo? Não como critério de recebimento físico. Quinto ponto, custo alto. Depende do que você quer fazer. A gente vai ver aqui na míriade de ferramentas que a gente tem para se proteger, que você pode gastar 10% da sua posição, como você pode gastar uma fatia irrelevante do preço do seu produto, no caso, você fazer uma operação de futuros, né? O custo seria bem baixo mesmo de operar. Vamos lá, então. Como que funcionam os mercados futuros? Primeiro ponto, né, o mercado de futuro um termo que eu gosto bastante é uma câmara de compensação. Se você colocar todos os agentes ali dentro, eles vão sempre, né, é uma câmara onde eles vão trocar preços, né, é uma sala de negociações. Então, vai ser onde eles vão fazer suas relações. Então, o que uma bolsa é? É um ambiente agradável de negociação. Segundo ponto, somente membros podem negociar nesse ambiente agradável aí de negociação. Por que isso? Porque os membros, eles estão sempre cercados de um conjunto de garantias regulatórias que deixa eles com uma tranquilidade muito grande de quem está tomando contraparte ou mesmo da instituição bolsa, porque eles têm, né, capacidade de se margear, eles têm crédito, né, comprovado para isso. Então, essa é uma das primeiras características dela. Para os produtos que têm entregas físicas, existem pontos de entrega credenciados, como Cushing, Oklahoma, no caso do WTI, como o Edmar colocou, e daí tem um conjunto muito grande de especificações sobre esse formato de entrega que não interessa, na maior parte das vezes, para a gente que estamos apenas utilizando como benchmark de preço. Então, o que eu faço na bolsa? Eu transfiro o meu risco para a bolsa, no nosso caso, no caso aqui do trabalho que a gente faz de hedge, de proteção, né? Ou você pode ser um especulador, você pode ir lá buscar o risco mesmo no mercado. Fórum Global de Definição de Preços, uma bolsa de futuros, né? Essas principais bolsas, como por exemplo a ICE Londres, que precifica o Brent, ela tem um poder muito grande para a gente de transmitir a relação de oferta e demanda global daquele produto. Por quê? Quando você pega um produto universal que rola no mercado noturno para a Ásia, você está capturando muito bem como que está a ação de compradores e vendedores ao redor de todo o globo. Então, você vai conseguir entender o que está acontecendo, que basicamente a bolsa ela vai ser o outcome de todas as informações que ela recebe, o preço no final. Então, você vai estar recebendo da Coreia que está faltando petróleo, você vai ouvir da Nigéria que está sobrando petróleo, e no final você vai conseguir chegar ali no clearing, né, do mais próximo possível do preço aí, de mercado. Então, ele é um fórum também para coleta e divulgação de informações. A gente tem sempre que lembrar que preço é informação. Um cara subir no bid,
é uma informação que tem alguém seco aí atrás de produto, certo? Então, isso é uma informação muito poderosa, o preço, e ele é o ponto central de referência para a comercialização de commodities, implicando nas padronizações e datas aí que a gente trabalha. Alguns exemplos de bolsas e mercados futuros que a gente tem, para o mercado de energia, a CME Group é do mais relevante, porque ela tem todos os produtos aqui da NYMEX, então elas têm WTI, o diesel, que é a principal referência para o nosso mercado, e o Arbob, que é a principal referência para o mercado internacional de gasolina, são negociados na NYMEX, por exemplo. E a gente tem outro grande grupo aqui, teve um conjunto de fusões muito grandes, isso aí acabou elas viraram todas empresas de tecnologia de informação ao longo da última década, então elas se fundiram muito, teve muitos grandes ganhos de escala aí, acabaram juntando. E tem aqui também a ICE, né, que é onde a gente negocia o Brent, por exemplo. Mais algumas outras bolsas importantes, como a B3 aqui do Brasil. Uma história das bolsas, no passado era realmente o lugar onde os comerciantes iam se encontrar, então você pode ver que tem um ar mais aristocrático, com mesinhas, onde tem a compra e a venda aqui de produto, um período onde a entrega física ainda é dominante. Isso aqui é uma foto da CBOT no começo do século, na virada para o século XX, né, como ela funcionava. Depois, ela acaba virando muito mais um palco de operação. A gente pode ver uma imagem da CBOT nos anos 70 aqui, e daí a gente pode ver que já tem todos os esquemas de operação de mercado, já é uma coisa muito mais profissionalizada aqui. Tem a figura aqui, né, do floor trader aqui já na operação. Cada um desses negócios aqui é um produto, né? Cada uma dessas estruturas aqui é um produto, e cada um desses degraus aqui, por exemplo, é uma tela de vencimento. Então, você já tinha que profissionalizar, já tinha que organizar, já era um mercado muito mais rápido, muito mais nervoso e totalmente analógico. Aqui no mercado semi-digital, nos anos 2000, aqui na era dos walk-talks, onde você tem toda uma estrutura de operação maluca no mercado aqui. Quem está com o casaco amarelo aqui está pegando as ordens junto com a mesa e vai passar aqui para o casaco vermelho negociar o outro mercado, né? E hoje, depois de toda essa história, virou um museu no final, totalmente trading eletrônico. É muito difícil o mercado hoje, que a gente tem floor ainda, quase todos eles aí é dominante eletrônico. Então, hoje o que são bolsas? Tecnologia. Simplesmente é um sistema aí de ajuste e interligação entre partes. O que é hedge? Vamos falar aqui rapidamente sobre uma operacionalização de hedge. Na nossa ideia é aprofundar, é muito mais puxar fios aqui, levantar ideias do que qualquer outra coisa, para a gente enriquecer durante a discussão. O que eu busco hedge? Minimizar ou transferir o risco comercial e financeiro, buscando, né, maximizar os ganhos das operações dentro de uma política de administração de riscos definidas pela empresa. Então, eu vou trabalhar sempre dentro de uma ideia, dentro de uma política. Então, você vai ter sempre, né, meta de budget na empresa, gastos máximos, você vai ter meta de margem na sua empresa, você vai ter tempo da negociação, você vai ter objetivos, né? Isso aqui não é uma navegação exploratória, onde a gente compra contratos e vê onde ela vai dar. Primeiro, a gente entende o fluxo comercial e financeiro da empresa para tentar adequar os pontos de exposição, para tentar adequar as ferramentas para elas, né, e modularizar certinho esse processo de hedge. O que a gente não quer, né, deixar a operação física no risco, né, e, né, uma ferramenta adicional no processo comercial para maximizar o resultado. O que a gente pode utilizar aqui, né, para fazer meu hedge? Quais são as ferramentas de hedge? Eu gosto muito da palavra ferramenta. Por quê? Uma ferramenta, ela não pensa, ela faz o que ela é ordenada a fazer. Então, você tem que pensar o que você quer antes, definir e escolher a ferramenta, porque ela não vai pensar por você nisso aí, certo? A gente tem algumas ferramentas aqui, como o contrato de futuros, que é aí a forma mais tradicional de hedge, que é quando você fixa numa data futura o preço. Então, por exemplo, se você é um consumidor, você pode fechar o preço nos próximos 6 meses, comprando contratos futuros nos próximos 6 meses, e tudo que apresentar de alta desse preço, né, você vai ter amortizado na sua conta financeira. Um vendedor de produto
a mesma coisa com a posição vendida aí, trabalhando com futuros. É aí o que a gente chama, né, se você está trabalhando com uma correlação muito alta, um sinônimo de futuros é fixação de preço. Se no que você está fazendo hedge de futuros, a correlação é muito alta com o seu mercado físico, você está fixando o seu preço a hora que você faz um contrato de futuros aí. Opções vanilla, opções é o que a gente teria mais próximo de seguros. Você vai pagar um prêmio e se o preço ultrapassar o limite dele, você vai ser reembolsado aí pela sua conta de futuros, pela sua posição na bolsa. Eu falo que é igual futuros, que é igual seguros, porque ele está simplesmente protegendo o valor financeiro para você. Está criando como meta, olha, eu não quero pagar mais que $1,40 por galão no diesel para o meu processo nos próximos 6 meses. Então, eu vou comprar um seguro em $1,40. Se o diesel for acima de $1,40, você vai receber a diferença financeira entre $1,40 e o preço que o mercado for, você vai receber. Se ele for para 2, você recebe 60 centavos por galão que você segurou. O que ele está fazendo? Ele está protegendo uma quantia financeira, um gasto previsto seu. Ele funciona como uma seguradora, por quê? Porque quando eles roubam seu carro, você bate o carro, o que a seguradora faz? Ela te dá um carro? Não, ela te dá a diferença de preço da sua avaria. Ele funciona exatamente assim, ele está protegendo um valor financeiro para você. Opções exóticas, daí a gente entra num nível de instrumentos, onde a gente começa a trabalhar para o mundo do mercado de balcão, onde a gente vai construir adaptações específicas de seguros para o seu caso. Como, por exemplo, em vez de você fazer uma opção que vai ser setada no final do mês, o famoso aging, né? Uma opção que vai ser setada pela média do período. Então, a gente faz um trabalho de mesa aqui para você, né? Para ficar mais tranquilo o gerenciamento da sua posição. E, por fim, aqui, produtos estruturados, né? Que é quando a gente vai fazer aí, a gente vai montar um Lego com várias ferramentas que a gente tem como futuros e vanilla para proteger teu preço daquele nível. Eu não quero pagar mais que tanto e eu quero participar na queda até tanto, então daí a gente vai ter que trabalhar com uma opção comprada em cima e com uma opção vendida embaixo, a gente vai criar estruturas para você. A pergunta, né, qual dessa é a melhor ferramenta? Depende do que você vai fazer. Se você vai serrar uma mesa, eu aconselho um serrote. Se você vai pregar um prego, eu aconselho um martelo. Se você aí, né, tem um mercado altamente competitivo, se tiver alguma queda de preços, meus concorrentes vão repassar, eu posso perder share, talvez opções seja melhor para você. Se eu sou um distribuidor, se eu sou um comerciante, estruturas mais próximas de futuros, que são sem custo, tendem a ser melhor para você. Tem muita coisa que dá para entrar, a gente precisa entender o caso para averiguar as ferramentas que são usadas em cada um deles. Aqui eu vou fazer um exemplozinho bem rápido de hedge com o mercado brasileiro de combustíveis, desde aí da mudança que a gente teve, da liberalização de preços pós aí 2017, a gente engatou mesmo no mercado internacional no caso dos combustíveis líquidos. Então, a gente pode ver que o S10 Paulínia, o diesel Paulínia, né, com baixo teor de enxofre, e o diesel NYMEX, o LSD NYMEX, que é aquela cotação de tela lá que a gente segue aí na internet, eles apresentam uma correlação altíssima de 97%. Ou seja, se eu tivesse simplesmente comprado futuros aí para minha posição, eu conseguiria proteger 97% da oscilação de preço que eu tive nesse período aí do mercado. Você está trabalhando com uma correlação fortíssima entre os dois mercados aí, entre o mercado de diesel brasileiro e o mercado de diesel americano. A mesma coisa com a gasolina. A gasolina Brasil, né, é um pouquinho mais baixo, porque tem questão de qualidade, inverno, verão da gasolina nos Estados Unidos, algumas coisinhas que perdem a correlação, mas mesmo assim é 95%, ou seja, 95% que aconteceu no preço nos últimos 2 anos e meio é câmbio e a cotação aí aqui eu estou usando a nafta Noroeste Europa, que é mais aproximado com o grade da nossa gasolina, a gente pode discutir isso uma outra oportunidade, está até mudando a qualidade da gasolina, mas essa é a correlação forte que a gente tem hoje com o mercado brasileiro. Como eu estava falando para vocês, a primeira coisa que a gente tem que entender na hora da exposição é na onde que eu posso, né, onde que eu posso amarrar aí o meu burro, né, aonde que eu posso fazer o meu hedge nessa operação. Então, a primeira coisa é entender como que esses mercados estão se comportando
quando eles seguem, quando eles não seguem, né? É importante entender essas regras, mas de maneira geral, a gente está falando com produtos com um nível de correlação muito boa. Então, se eu estivesse pensando, né, se eu fosse fazer um hedge para um consumidor de diesel, que é bastante comum aqui no Brasil, consumidor de gasolina que faz hedge já é mais difícil, né? Geralmente está muito mais ligado com o consumo de pessoa física. Mas se eu quisesse fazer para isso, para um consumidor ou para um produtor aqui, seria tranquilo trabalhando com as médias mensais, usando esses níveis de correlação. Daí eu utilizaria para o diesel. Eu tenho 2 contratos que eu consigo usar, o diesel NYMEX e que é o diesel Nova York, tem entrega física, ele expira, depois ele dali 7, 8 dias ele tem entrega física no porto de Nova York. Então ele é uma referência muito boa na condição de abastecimento da costa leste americana, que é o principal hub de consumo mundial de combustíveis líquidos. E tem aqui também o contrato Golfo, que se aproxima mais da gente, mas também é um contrato que pode ser utilizado. Um é da NYMEX, né, outro da CME. A NYMEX pertence à CME, então é da mesma dona no final os dois. Bem, eu posso também utilizar na gasolina o RBOB ou o CBOB Golfo. Tem aqui os 2 contratos, a especificação dele. Seriam produtos úteis aqui, né, para eu utilizar. O RBOB NYMEX é o par do diesel NYMEX aí para o caso da gasolina. RBOB é o nome da especificação técnica do tipo de gasolina utilizado na costa leste americana. Bem, e daí um exemplo para hedge diesel. Isso aí é uma conta feita hoje. A gente pegou a famosa curva futura do diesel. A curva futura do diesel, o preço hoje aqui está em 1,25, né, no contrato de julho, e está em 1,32 no contrato de dezembro desse ano. Uma curva em carrego, isso é normal. O diesel também é utilizado como óleo de aquecimento no hemisfério norte, ele costuma ter um apuro de consumo no período de inverno. Então, você sempre tem um prêmiozinho aí na curva futura, por isso que está nesse carrego um pouco mais pronunciado. Preço médio aqui, né, perto de 1,2850 dólares por galão. Passando essa curva aqui, que é a curva futura do câmbio, também, adicionando o câmbio na jogada, estamos travando aqui, né, em reais por litro, o diesel NYMEX em 1,76 reais por litro. Essa é uma operação de futuros tranquila. Se você faz a compra do contrato futuro, o que ele subir a partir desse nível, você vai ser reembolsado. Aqui é uma operação conjunta com câmbio e com heating oil NYMEX. Como eu falei com vocês, né, tem a correlação aí de 97% nos últimos 30 e poucos meses aí com o mercado internacional, 40 meses com o mercado internacional. E daí é que eu estou fazendo um exercício, pegando a principal praça de consumo de diesel do Brasil, que seria a Paulínia, aqui em São Paulo, né, que tem a principal praça de refino do Brasil. Se você travasse o diesel nesse nível, né, adicionando os custos logísticos base aqui, eu conseguiria travar meu diesel hoje, né, uma referência a R$ 2,30 por litro. O preço de fornecimento da Petrobras está na casa de 2,25 hoje, né? Então, se você encarar isso, você consegue praticamente fechar no nível que está o preço hoje até o final do teu ano aí, né? Então, carreguinho da curva do diesel, por isso que fica um pouquinho mais alto que o preço spot, mas daria para você, teoricamente, aí, né, fixar o preço aí para um ciclo aí de 6 meses e não se preocupar mais com o que acontece com o mercado. A gente teve até momentos mais oportunísticos aqui, teve alguns felizardos que aqui para o mês de abril, mais ou menos, fizeram fixação de preço de produto, então eles vão pagar naquela referência lá da queda de preço até o final do ano, vão ser reembolsados pela bolsa. No caso da alta, alguns consumidores estavam preparados. O que eu queria encerrar aqui com vocês trazendo, né, é que, até pelo que foi passado pelo Edmar, a gente está numa era de elevada volatilidade e o mercado brasileiro está entrando no mercado internacional. Eu falei aqui um pouquinho de diesel de gasolina, mas a mesma coisa está rolando com gás natural, os contratos aí estão se firmando, a gente vai seguir base mercado internacional, mesmo porque os Estados Unidos está inundado em gás e vai exportar muita coisa para cá. Petroquímicos é tudo referenciado em índice Argos e Platts, os contratos de fornecimento da Braskem ou do mercado doméstico. Então, né, você já está seguindo essa volatilidade de preços do mercado internacional. E o que acontece nesse caso? Primeira coisa, o mercado não respeita o nosso relógio pessoal. Ele vai para onde quer, na hora que ele quer, né? O mercado, ele não é piedoso. A gente viu esse ano
a gente abriu janeiro com o preço explodindo, com os Estados Unidos jogando um míssil no chefe ali da guarda revolucionária do Irã, certo? Tivemos cotações bem altas, Brent na casa dos 70, acima dos 70, e de repente a gente teve Brent abaixo dos 20 por conta do coronavírus e da guerra de preços com a Arábia Saudita. Então as mudanças de tendência são muito bruscas, né? No nosso caso, ele não é mais local. A gente está falando sempre de produtos globalizados e a gente vai seguir essa referência. A Petrobras vai vender metade do parque dela de refino aí até o final do ano, já tem refinaria quase saindo mesmo, né? E a gente vai ter uma tendência de consolidação com entrada de profissionais no mercado, né? Então, você vai ter que entender como isso oscila, como isso acontece. Agora, uma coisa você nunca pode reclamar dessa figura fetichizada chamada mercado, né? Ele te dá as ferramentas adequadas para você se proteger 24/7. A hora que você quiser gritar, parou, para mim já deu, que nem o caso do preço do diesel agora, o mercado está disponível e tem ferramentas. E é impressionante como elas são baratas e fáceis de serem acessadas. A gente tem até uma proposta com o Edmar, depois de encabeçar um curso sobre isso, e daí a gente tem toda uma agenda futura para desenvolver em relação a isso, entendendo, né, que instrumentos eu posso utilizar em casos de baixa correlação, que instrumentos são prioritários no caso de mercado com elevada volatilidade, com demanda alta para o margeamento, como que a gente pode trabalhar com esses mercados, né? Como que eu posso trabalhar com instrumentos de OTC, com instrumentos de balcão, né? Como eu posso trazer isso para o nosso mercado aqui e, de certa forma, né, desvendar um pouco desse mundo aí bastante sofisticado do mercado de futuros, do mercado de commodities futuros internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Segue aí os nossos contatos, meus e da minha equipe aqui de energia. E agora eu acredito que a gente vai estar aberto aí a perguntas que vocês eventualmente tenham para a gente. Terminei antes de explodir a bomba aqui. Tá certo. Muito bem, Tadeu, muito obrigado. Vamos agora para a sequência. Antes de pegar as perguntas aí que já começaram a encaminhar aqui no chat, eu queria comunicar a todos que a ideia é que desse webinar que ele possa se transformar num curso de extensão organizado pelo Instituto de Energia da PUC junto com a coordenação dos cursos de extensão também da PUC. Isso vai ser disponibilizado aí para todos os que se inscreveram nesse webinar para que possam analisar e ver os seus devidos interesses. Eu queria, antes de passar, fazer aqui duas perguntas, aqui, um conjunto de perguntas aqui para o Edmar e outra para o Tadeu, para começar a dar um estímulo aí na nossa conversa, no nosso diálogo. Primeiro, para o Edmar. Edmar, você acha que esses preços negativos aí do petróleo esse fenômeno ele pode se repetir? Quais são as circunstâncias em que isso pode... Eu sei que é difícil, a gente não... A bola de cristal não está disponível assim para a gente. E a outra que eu colocaria também para você, Edmar, é a questão do preço de referência. Será que o Brasil, com o pré-sal, pode estabelecer uma perspectiva de preço de referência para o petróleo brasileiro? E eu queria, na sequência, já fazer para o Tadeu. Tadeu, você aí no final agora, você estimulou a gente para pensar sobre a questão da qualificação dos comercializadores e dos consumidores nesse quadro. Qual é o papel que você acha que as universidades podem cumprir nesse mercado de hedge no Brasil? Então, essa eu vou pedir ao Edmar primeiro para responder, e na sequência o Tadeu, e depois eu vou começar a transmitir as perguntas feitas pelos demais participantes. Edmar. Perfeito. Então, com relação aos preços negativos, no caso do petróleo, da WTI, né, a minha opinião é que aquilo foi um acidente de percurso, né? Eu vejo que foi uma situação muito, vamos dizer, peculiar, que levou ao preço negativo, né? Porque você tinha ali uma concentração de contratos vencendo,
num contexto do mercado de petróleo muito específico. Você tinha essa guerra de preços no mercado internacional e a pandemia que derrubou de uma hora para outra a demanda, fazendo com que houvesse uma corrida à infraestrutura de estocagem, né? Então, eu acho que é um momento, vamos dizer, um alinhamento de astros aí que dificilmente ocorrerão novamente, né? Além disso, eu acho que aquilo gerou lições para os operadores, né? Vamos dizer, as estratégias que foram utilizadas por alguns comercializadores de já bucar a capacidade de estocagem para tentar aproveitar essas oportunidades, isso tudo, todo mundo viu o que aconteceu, e eu acho que, vamos dizer assim, quem opera no mercado futuro aprendeu que é muito perigoso deixar esses contratos chegarem até o final, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho que a tendência, eu diria, é que dificilmente isso acontecerá da mesma maneira, né? Com relação à questão de benchmark, né, aqui no Brasil, né, uma pergunta que é interessante, me fazem muito essa pergunta quando eu dou esse curso sobre economia do petróleo, né? Por que nós não temos um benchmark, né? O Brasil tem que vender usando o Brent, antigamente usava o WTI. Bom, para você ter um benchmark para o petróleo, você precisa de ter um petróleo com certa uniformidade, um volume de petróleo de certa uniformidade, né? Nós temos, né? Lula, por exemplo, é um petróleo específico, com grande volume, um grande reservatório, mas você precisa de ter também muitos produtores vendendo, muitos compradores no mesmo espaço, né? E até então nós tínhamos pouquíssimos produtores, né? Agora nós temos uma certa diversificação, mas ainda você tem uma concentração de empresas produzindo em Lula, por exemplo, né? Que acho que é difícil você ter um benchmark para o Brasil. No futuro, né? Imaginando que essa indústria no Brasil evolua, que entra mais empresas e tem mais gente produzindo, você pode eventualmente surgir então algum benchmark aqui no Brasil, mas para isso você precisa de uma maior, vamos dizer, fragmentação do mercado, com mais empresas produzindo um determinado tipo de óleo, né? Tadeu? Opa, muito boa pergunta. Bem, em relação ao mercado, está tudo muito no começo. O que eu sinto? Quem comercializa tem um problema mais violento na mão para lidar, porque como você trabalha com margem, você comercializa, você compra numa praça, carrega para outro, você é o trader nesse mercado, e você sempre, no mercado de energia, né, sempre trabalhando com volumes absurdos assim. Então, você segurar esse risco de preço absoluto é muito complexo para a margem do comercializador. Então, uma situação é uma pressão muito mais forte que veio. Isso aí, em geral, né, são sempre os primeiros mesmo a correr para o hedge, porque é insuportável lidar com volatilidade de preço absoluto. Eles estão começando a se mexer, né? Mas na parte dos consumidores do Brasil, a gente ainda não viu esse movimento. É um processo ainda bastante hesitante, com várias idas e vindas. A gente teve uma greve dos caminhoneiros no meio do caminho, a gente teve teve mudança de presidente nesse processo de liberalização que a gente vai seguindo, né? O marco do gás também vai lentamente aí achando seu espaço, né? Ainda não conseguiu passar isso legislativamente. Então, os consumidores ainda não engrenaram nisso. Eu acho que, por causa das universidades, tem uma super importância para isso, porque isso vai ser uma realidade. Eu vi até que já tem pergunta de câmbio aqui, né? O funcionamento é a mesma coisa para o mercado de câmbio. A gente vai ficar no mercado seguindo cada vez mais o mercado internacional, com as refinarias privatizadas, com esse novo marco do gás que eventualmente vai entrar aí. Então, você vai ter que lidar, você vai ter que gerir esse risco, principalmente pensando dentro de um exercício. Então, a gente vai ter que adicionar essa cadeira. Não é uma falha, porque antes não tinha essa demanda para o mercado. Era complicado você gastar tempo com isso, né? Quando você tinha que esperar o ministro ir na televisão para falar que subiu o preço, né? Mas não é mais esse o caso. Então, a partir de agora, eu acho que é uma cadeira que vai ter que ser adicionada mesmo para o mercado, né? E quem está inativo é uma coisa que vai ter que correr atrás mesmo.
porque é um mercado muito rico, tem muita coisa que ele pode trazer para a gente, mas tem que estudar ele. Obrigado, Tadeu. Eu queria estimular o pessoal aí a colocar suas perguntas no chat. Por enquanto aqui eu vou ver aqui. Tem uma primeira do Felipe Costa. Essa é a primeira mesmo? Não, essa não é a primeira não, Felipe. Você vai ter que esperar. A primeira é do Flávio. Flávio Ferreira. A pergunta dele é a seguinte: com a possível venda das refinarias da Petrobras e aumento da produção de óleo no pré-sal, como isso pode afetar a precificação de petróleo e derivados no Brasil? Qual é a visão dos palestrantes? Então, está dirigida tanto para o Edmar quanto para o Tadeu. Edmar, você quer começar? Ok. Excelente pergunta aí, Flávio. Eu diria assim, o primeiro impacto na precificação, né, é que se a Petrobras vender essas refinarias, isso vai reduzir muito o risco de intervenção do governo no preço dos derivados, né, na refinaria. Porque a cada vez que tem um problema no mercado internacional, né, a gente tem um debate no Brasil se é justo, se não é justo repassar esse aumento de preços, se o presidente está certo ou está errado em intervir nos preços, enfim. Então, eu acho que a venda dessas refinarias vai retirar, por definitivo, esse risco do horizonte, porque agora não é só um telefonema, né? Antes o governo ligava o presidente da Petrobras e dizia: "Oxa, não dá para esperar mais um pouco", tal. Então, vai ficar mais difícil. São vários telefonemas com empresas privadas, e aí essa coisa... Então, eu acho que isso é muito significativo para o funcionamento do mercado liberalizado de derivados, né? Para que os players tenham confiança de que eles podem fazer investimentos para trazer derivados para cá, ou mesmo comprando as refinarias, eles precisam ter certeza de que o governo não vai dar uma canetada e intervir nesses preços. Então, isso é muito importante. Na sequência, eu acho que vai reforçar essa tendência de usar, vamos dizer assim, os benchmarks internacionais para determinar o preço dos derivados no Brasil. É o custo de oportunidade da importação que define qual que é o preço máximo que você pode vender um produto aqui no Brasil. A diferença que eu acho que vai acontecer é que as estratégias de hedge vão ser mais importantes, porque hoje, na verdade, você tem um grande refinador, que é a Petrobras, né? E, vamos dizer, para ela defender o mercado dela, o hedge não é uma coisa tão relevante. Como é que funciona nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o hedge é fundamental para o refinador. Se o refinador fizer o que o Brasil faz, por exemplo, se o preço do derivado sobe no mercado, na bolsa, 2%, 3%. No outro dia, ele aumenta o preço dele em 2%, 3%, seguindo o mercado internacional, ele pode perder mercado. Porque tem alguém que fez o hedge e tem estoque diesel a preço antigo e vai tomar o mercado dele. Tá certo? Então, o hedge passa a ser uma estratégia comercial, uma maneira de você não precisar de aumentar imediatamente acompanhando o mercado internacional. Você vê que isso é muito interessante no mercado americano, que os aumentos lá para o consumidor final não acontecem tão rapidamente ou com a mesma volatilidade, vamos dizer assim, do que a bolsa, né? O mercado futuro. Justamente, quem opera no mercado físico está radiado para frente e ele pode se proteger e usar esse preço radiado para frente como maneira de se defender no mercado. Tadeu? Tadeu, você quer complementar? Não, eu concordo totalmente com o Edmar, com os pontos que ele trouxe. E nesse sentido, eu acredito que, para mim, a principal consequência que a gente vai ver desse movimento é que o suprimento, né, a compra da commodity passa a ser um setor estratégico para a empresa. Então, ela vai poder trabalhar de forma estratégica em definir como que ela vai se suprir de determinada commodity, e o hedge vai ser uma ferramenta nisso.
Se ela quiser utilizar uma antecipação física para conseguir um prêmio legal, um desconto legal, daí ela faz o hedge da posição física dela para carregar esse produto. Ou, por exemplo, né, quem estiver trabalhando em setores mais competitivos, onde a possibilidade de fixar tarifas, como de frete, para ônibus urbano é até uma obrigatoriedade para eles fixar a tarifa e tal, você vai ter uma proteção de margem mais clara para ter aí. Porque hoje, né, esse sistema... Hoje não, porque hoje já segue, o mercado internacional tem muito pouco ruído no preço. Mas um sistema com muito ruído no preço, para mim, né, que eu acho que a gente vai sair quando privatizar essas refinarias, vai seguir de maneira mais clara, ele permite você se planejar de forma mais clara. Porque quando você tira o risco de intervenção no mercado, você pode fazer seu hedge mais tranquilo, você pode tomar sua decisão de comercialização, de suprimento de produto de forma mais clara. E essa área da empresa, né, antes todo mundo comprava igual, do mesmo cara, era obrigatória isonomia no acesso ao produto, acabou. Então, daí cada um vai ter que se preparar, vai ter que se habilitar para isso. Eu acho que para muitas empresas vai ter uma nova área estratégica para isso. Bom, Tadeu. Bom, vou passar para a seguinte aqui. José Mauro de Moraes, ele pergunta o seguinte: a diminuição da presença da Petrobras no mercado de gás e a entrada de novos players pode levar ao aumento dos mercados futuros e dos derivados? Isso pode contribuir para a redução do preço do gás natural no Brasil? Edmar. Deixa eu... Então, ótima pergunta, Zé Mauro. Veja, o mercado de gás no Brasil, o Tadeu até mencionou, né, utiliza muito pouco, né, o hedge como ferramenta de precificação, né? Por quê? Porque, basicamente, quem compra o gás hoje são as distribuidoras. Então, as distribuidoras de gás compram o gás da Petrobras e repassam para os consumidores finais. Então, a distribuidora de gás, se ela ganhar alguma coisa em comercialização, isso, vamos dizer assim, não é o negócio dela. Ela compra e ela vai passar esse preço adiante. Esse preço ele é um preço que é repassado para o consumidor final, né? Então, ela não tem grande incentivo para fazer isso, para fazer hedge, etc. Elas têm lá uma conta, uma contabilidade do que ela paga pelo gás e ela vai recuperar esse valor na tarifa, tá? No futuro, quando nós tivermos comercializadores de gás, aí a história muda de figura. Porque o comercializador, ele vai fazer esses hedges, ele pode, por exemplo, ele tem uma fórmula de importação de GNL que usa o Henry Hub, né? Nessa fórmula. Então, esse comercializador, ele vai poder usar mecanismos de hedge para poder sofisticar a sua oferta aqui para os consumidores finais no Brasil. Ele pode chegar para um consumidor e falar para o consumidor, falar assim, olha aqui, eu posso te vender esse gás aqui, eu posso te colocar um preço teto e um preço mínimo. Você pode ficar tranquilo que não vai passar desse preço e não vai cair desse preço, né? É o ceiling, o bottom ceiling price. Isso acontece, comercializadores vendem gás dessa forma nos Estados Unidos, né? Então, para alguns consumidores de gás intensivos, você pega uma cerâmica, você pega uma empresa que usa muito gás, para ela pode ser interessante. Ela fala assim, eu não posso deixar, eu não quero que o gás passe de determinado valor, porque isso pode ferrar com o meu resultado no trimestre. Então, eu quero fazer um teto, um preço teto. Isso você consegue trabalhar com opções, com o mercado futuro, né? Então, o que vai acontecer a partir do momento que você liberalizar o mercado de gás no Brasil e você tiver o comercializador para o consumidor livre, e aí são os grandes consumidores, os grandes industriais, né? Você vai ter um estímulo para que esse comercializador use esse mercado de hedge como maneira de inovar na precificação do seu produto para o consumidor final. Isso que vai dar o diferencial de um consumidor para outro. Então, ele vai de um comercializador para outro. Então, cada comercializador vai lá oferecer um portfólio de gás com diferentes fórmulas de precificação, utilizando esses mecanismos de hedge, né? Então, eu acho que isso não está longe de acontecer, né? Nós estamos aí no Brasil num processo de abertura do mercado de gás. Eu acho que em pouco tempo você já tem muitas comercializadoras no Brasil. Tadeu estava
até mencionando comigo hoje, né? É um negócio que está bombando, né? Abrir comercializadora de gás, estão se preparando para entrar no mercado. Na medida que você conseguir implementar esse modelo de liberalizado de comércio de gás para os consumidores finais, a gente vai ver esses mecanismos de hedge sendo utilizados. Tadeu, você pode complementar? Eu concordo com o Edmar. Eu acho que a principal diferença que a gente vai ter vai ser uma clareza a mais no formato de precificação. Hoje a gente tem, né, fórmulas de precificação, mas ainda é um mercado ainda com dominância bastante regulado. Então, é aquela velha história, né, da galinha que tenta proteger seus filhotes e asfixia eles, né? É um mercado que tenta proteger o consumidor de certa forma, né, criando vários mecanismos para engessar o preço, só que daí também ele traz sérios problemas para a gente, porque ele traz ociosidade, ele traz vários pontos de ineficiência para esse processo. Eu acho que isso aí vai dar uma abertura, e daí eu concordo com o Edmar, a gente vai sair de uma posição muito mais, né, de torcedor e vai entrar para uma posição muito mais ativa, de se antecipar o que eu quero parar aqui, quero deixar descer, como que está meu resultado, esse nível está bom, quando você tiver um critério aí um pouco mais direto de como está recebendo esse produto. Eventualmente, em relação ao preço físico, né, isso aí vai ter muitas outras coisas rolando, mas vai depender um pouquinho aí desse marco, como que vai ser feita essa comercialização, custo de transporte e tudo mais. Claro que trazendo mais opções para entrar no mercado, a tendência aí é que isso vai dar um apuro nos preços, vai dar uma pressão nos ofertantes. Obrigado, Tadeu. A pergunta seguinte agora é do Felipe. Qual o impacto da volatilidade do real brasileiro pode ter sobre as estratégias de hedge para as empresas nacionais? Tadeu, você quer começar e depois passo? Vai, Edmar, vai, você já ligou aí. Não, deixa o Tadeu começar. Eu acho que ele está mais direto, melhor posicionado, né, para responder. Quem aperta o primeiro botão. Em relação às estratégias de hedge com câmbio, até uma pergunta interessante. Eu acho que tudo que foi feito de câmbio em termos de proteção comercial está tranquilo, porque a questão do margeamento é bem tranquilo de mexer. Quem fez hedge aí, pensando em investimentos fora do Brasil, pensando em proteger aí uma conta de investimento de mais longo prazo, dessa volatilidade é um pouco mais preocupante, porque ela pode trazer uma demanda por margeamento muito grande. Então, a depender da saúde financeira da empresa, né, ela vai precisar de um pouco mais de fluxo de caixa. Mas, né, no caso, né, de quem fez, por que eu sempre diferencio um investimento, um hedge de comercialização com um hedge de investimento? É muito diferente, por exemplo, né, um exportador que ficou vendido no câmbio no começo do ano, achando que estava dando uma margem boa para ele. Por quê? Porque essa receita de um processo comercial, ela vai ocorrer nos próximos meses, nos próximos 12 meses. Alguém que fez uma conta de investimento muito grande lá fora, pensando num prazo mais longo, daí com essa elevação mesmo que a gente teve no câmbio aqui, né? Quem fez uma operação aí principalmente vendida em dólar, pensando num prazo mais longo, por exemplo, alguém que investiu fora do Brasil, esse cara pode ter um pouquinho mais de problema no margeamento. Uma das coisas que a gente trabalha sempre, né, na hora que a gente vai discutir e tal, é o impacto que isso pode ter quanto a margeamento, o tamanho dessa posição, que esse talvez é o maior risco. Agora, quem teve arriscado mesmo foi quem não fez hedge. Quem fez um investimento lá fora, né, e não fez hedge, que imagina, você vai ter que pagar um investimento em dólares mais para frente essa posição. Você comprava no começo do ano $1 com R$4. Agora você vai precisar de 5,30 para comprar esse dólar. Então, a quantia, o notional em reais que você vai precisar para essa operação é maior. Então, a posição de hedge pode ter até esse problema de fluxo de caixa, mas o problema mesmo, né, é quem está com haveres e não fez, porque foi brusca mesmo a mexida. Edmar, eu posso pular para a seguinte e considerar essa respondida e pular outra jogando para você? Muito bem respondida. Então é a seguinte, é uma do Cristiano Gomes aqui. Como é a questão do mercado na América do Sul, Bolívia, Venezuela e Brasil, e como o mercado internacional atua nos preços locais para o gás e para o petróleo?
Bom, basicamente, o que nós temos é o comércio internacional, né? Ele está baseado nesses benchmarks, né? Então, por exemplo, a Bolívia, o contrato de exportação para o Brasil usa o preço do petróleo como benchmark na fórmula, né? A fórmula do gás que vem para o Brasil está indexada, né? Ao preço do petróleo, né? E ao dólar, né? A Venezuela também, quando exporta petróleo, também adota esses benchmarks. Internamente, nos países, não. Aí você tem já o mercado não é liberalizado, né? América do Sul, você ainda tem muita intervenção estatal, né? Nos mercados de gás e derivados internos, né? Com muito controle de preço. Então, assim, esse processo na nossa região é um processo que não é, vamos dizer assim, nós não temos uma tradição de mercados liberalizados de energia. O Chile, vamos dizer, adotou um mercado liberalizado de energia, que o mercado interno acompanha os preços internacionais, né? O Peru também, eles inclusive criaram um fundo de estabilização de preços, etc. Mas, vamos dizer, Bolívia, Argentina, Venezuela, você vê ainda muita intervenção do governo. Obrigado, Edmar. Tadeu, eu vou pular aqui para você com uma pergunta nova, porque a gente está chegando também no fim do nosso tempo e aí aproveitar para tentar atender todo mundo aqui. O Brasil tem estrutura de estar preparado para entrar nesse mercado? Se não, quais seriam as necessidades de preparo para reduzir os nossos riscos? Então, eu acredito que ainda não tá preparado. Eu acho que parou aquele momento, tá parando aquele momento onde o pessoal tá pedindo socorro e tá tentando se mexer, né, para trabalhar nesse novo mercado. Desistiu de tentar fazer voltar tudo que era como antes. Que a gente fala nesse mercado regulado aí, eu acho que boa parte do mercado brasileiro sofre de síndrome de Estocolmo, né? Eles acabaram se apaixonando pelo seu captor aí na formação de preço e por mais que algumas partes aí queiram se liberalizar, né, ainda tem aquela questão que antes era tudo mais controlado, mais tranquilo, né, é difícil aprender o novo. Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que se mexer em termos de especialização nesse mercado. A gente teve um mesmo processo no Brasil há uma década e meia atrás, mais ou menos, o mercado de grãos. Foi o mesmo processo de avanço das exportações. A gente cresceu aí a indústria granjeira absurdamente. E hoje você pode ver, todo mundo que cria frango, todo mundo que cria porco, compra no mercado diesel, compra no mercado milho, soja, e está preparado para lidar com a volatilidade de preço disso. Todas as empresas que trabalham aí no mercado de açúcar, todo mundo faz refrigerante, todo mundo que trabalha nesse mercado de doce, está preparado para gerir os riscos, inclusive os produtores dessas commodities estão. Eles venceram esse desafio nos últimos 15 anos, né? E o mercado subiu, cresceu bastante. A gente tem essa especialização em outras áreas, mas a gente não tem ela na área de energia. Eu vejo um processo híbrido de trazer o conhecimento desses mercados para o mercado de energia, né? E tentar trazer pessoas com esse conhecimento para o mercado de energia e tentar também trazer as pessoas do mercado de energia para ganhar esse conhecimento. Como eu falei, é um mercado específico, mas não é difícil, não é impossível. Ele aí é um conjunto de pensamentos novos que a gente tem que incorporar no passo a passo para o nosso mercado e é totalmente factível chegar lá. Obrigado, Tadeu. Edmar, posso passar para outra para você? Fique à vontade. Aqui tem o Otomar, está dizendo o seguinte, já está indo agora na transição energética aqui, né? Com os avanços tecnológicos e as inovações que já são realidade, como o carro elétrico, e no futuro próximo hidrogênio, como ficará a perspectiva do petróleo e derivados como ativos super atrativos? Ok. Ótima pergunta. Deixa eu dizer uma coisa. Eu realmente acredito que já estamos vivendo a transição energética. Isso já é uma realidade. Você vê uma revolução acontecendo no setor elétrico, com solar. Você está vendo aí
na Europa a questão da eletrificação da frota de veículos. Agora, esse processo, né, essa transição, ela vai levar tempo, né? Eu acho que isso não é uma coisa que vai acontecer, mesmo considerando inovações disruptivas. A inércia é tão grande, né? Porque a infraestrutura energética que você tem para adotar um padrão energético é uma coisa tão colossal, né? Que você vai ter o uso de petróleo ainda por décadas e décadas. E eu acredito que, como é um produto não renovável, né? Mesmo você tendo uma demanda menor do petróleo, isso não significa que esse produto vai perder valor, né? Na verdade, eu acredito que você pode ter, inclusive, uma situação de preços de petróleo elevados com demanda caindo, porque as reservas estão caindo também, né? Você precisa investir em renovação de reservas, a atratividade desses investimentos, o custo vem aumentando. Então, eu acredito que é isso. Uma coisa não está necessariamente excluindo a outra. Não tá, o petróleo não está, vamos dizer assim, ameaçado de morte súbita, né? É uma transição e os mercados de petróleo derivado vão ser muito relevantes ainda no futuro, gás natural, inclusive, né? Nas próximas décadas. Eu acho que, para quem está trabalhando nessa área, não precisa torcer contra a transição energética, pode torcer a favor, que ainda assim vai continuar tendo trabalho, e é importante, né, acompanhar o desenvolvimento econômico e tecnológico desse setor. Muito bem, Edmar. Vou passar para o Tadeu aqui. Tadeu, o Breno, que está perguntando, diz que depois de 2014, o volume de derivados importados e a quantidade de importadores aumentou. No mercado com tantas incertezas, quais são os maiores riscos para esses importadores, por exemplo, distribuidoras? E como mitigar em linhas gerais? Opa, como eu tinha falado, o agente, que é uma distribuidora, né, ele é uma trading, o agente de comercialização no mercado de commodities é o mais exposto ao risco, porque ele trabalha sempre na margem. Vamos supor aí uma distribuidora, ela está trazendo um produto, buscando uma margem de alguns centavos nessa operação e está lidando com o preço do produto que mexe 15, 20 centavos no intervalo de 2 dias. Então, que é isso, né? Seria como, por exemplo, a margem de 4, 5 operações de importação eu posso perder de uma vez, né? É um cassino que não dá para entrar. Então, eu tenho visto aí que são os players que têm mais se mexido em busca de alternativas